vou dizer uma cultura, né, mas existe uma ideia, vamos dizer assim, né, de que a NASA é o grande mal da humanidade, certo? Então, eles estão inventam muitas coisas, escondem muitas coisas da gente. E aí, junto com o pessoal da Terra plana, por exemplo, vou voltar um pouquinho no tempo, tem o pessoal da ufologia, quem acredita em disco voador. Eles, lá na década de 80, eles tinham o mesmo discurso. Se você pegar o discurso dos ufólogos na década de 80, que a NASA escondia tudo, que a NASA era o mal, esse discurso ele se repete hoje com o pessoal da Terra plana. Então eles falam, não, a NASA que é o mal, a NASA que esconde tudo, a NASA que forja as imagens. Imagina você pegar milhões, milhares de imagens que são tiradas por dia e ficar ali no Photoshop, não, agora eu vou colocar aqui que a Terra é curva. Milhares de imagens, milhares. E, além disso, imagens que são feitas em tempo real. Porque existem vários sites que você acessa e acessa a imagem ali feita em tempo real, de vários satélites. Então, como que você vai ficar mudando aquilo? Então, é uma coisa, né, meio... Mas existe toda essa, uma grande coisa aí do pessoal todo, que eu estava falando para você, né, a gente chama eles de negacionistas. Então, eles negam muitas coisas. Negam vacina, por exemplo, são anti-vaxxers, né, que são famosos. Negam o aquecimento global, negam o fato da Terra ser esférica, e por aí vai, né? E, então tem toda essa... Criou-se essa cultura aí dos negacionistas. A gente não pode chamar de conspiracionistas, porque eles não chegam a fazer uma conspiração. Mas, dependendo do tanto que crescer, acaba que pode até ser, né? Mas eles são mesmo um grupo de negacionismo. Eles têm um negacionismo muito forte contra tudo, porque eles acham que tudo é uma, digamos assim, uma cultura que estão querendo impor em você. Você vai virar um gado, você vai virar um cara doutrinado e tudo mais. E não é verdade, né? Que a gente tem grandes pensadores aí que até foram contra o que era vigente na época. Você pega o Albert Einstein, ele foi um cara que teve que abrir a mente dele, porque na época o que existia era tudo baseado na gravitação de Newton. Ele foi lá e quebrou aquele paradigma. Então, por aí a gente vai tendo vários exemplos durante os anos aí da humanidade. Você citou aí esse exemplo, Newton e Einstein. Você acha que a galera do Newton ficou muito chateada? Falou, pô, esse Einstein é um conspiracionista, onde já se viu falar uma coisa dessas do nosso Newton? Estou falando do meu jeito, mas deve ter rolado alguma coisa desse tipo. Então, não rolou pelo seguinte, quando o Einstein surgiu, ele nunca disse que o Newton estava errado. Nunca, ele jamais falou isso. Mesmo porque o Newton não está errado, porque no nosso mundo, aqui onde a gente está, a gente não aplica nada do Einstein. Aqui a gente aplica tudo do Newton, funciona muito bem. As coisas que o Einstein desenvolveu, que é a relatividade que a gente fala, é para coisa muito grande. Então é o que a gente chama do universo na grande escala. Então são as grandes estruturas, coisas que se movem perto da velocidade da luz, que não é o nosso mundo. Então ele nunca chegou a falar que o Newton estava errado, muito pelo contrário. Ele falou, o Newton também, depois ele parafraseou, né, que eles só chegaram onde eles chegaram porque eles estavam em cima de ombros de gigantes. Ou seja, eles se basearam no que já existia, para poder ver mais longe. Foi isso que aconteceu. Então, tem muita gente que fala, tá aí, ó, o Newton não sabia nada. Não é isso. O Newton, tudo do Newton a gente aplica. Até dentro do sistema solar, movimento de planetas e tudo, o Newton funciona com uma beleza. Só que tem coisas que a gente precisa ir além, para entender buracos negros, expansão do universo, aí a gente tem que deixar o Newton de lado e ir para o lado da relatividade, que aí é o caso do Einstein. Agora voltando então para a Terra. A Terra plana, a Terra oco, eles gostam de usar uma expressão, que é modelo. O modelo da Terra globo e o modelo da Terra plana, não é? De onde surgiu esse negócio de Terra plana? Explica pra gente, ô Sérgio. Bem, se você voltar na história da humanidade, né, a Terra plana é um negócio de milhares de anos atrás. Mesmo porque, se você pensar bem, para o nosso mundo, que você levanta, acorda cedo, você olha, você não vê a curvatura da Terra. Para o nosso tamanho perto da Terra, nós nunca vamos ver a curvatura. Então, isso aí de milhares de anos atrás, a própria Bíblia, né, descreve muitas coisas que os terraplanistas usam, né, baseados no que a Bíblia descreve. Então, que a Terra é plana, que a Terra tinha um domo, que em cima você tem as águas superiores, você tem as águas inferiores, e eles se baseiam nessa descrição para defender a ideia deles. E aí começam a tentar provar de várias maneiras, mas nunca conseguem provar que a Terra é plana, mesmo porque qualquer simples experimento que você fizer, você deixar uma máquina
apontada para o céu durante 20 minutos, uma máquina qualquer uma, não precisa ser máquina muito poderosa, não. Você abriu ela 20 minutos, você vai ver o rastro da estrela redondinho. Por quê? Porque a Terra está girando e a Terra é redonda, não é plana. Senão isso aí não aconteceria, entendeu? Mas isso aí vem de milhares e milhares de anos. Aí depois, ali pela década de 50, uma coisa assim, ganhou mais força. Aí com um grupo que começou nos Estados Unidos, começou a espalhar essa cultura, né, que a gente estava falando de negacionismo e tal. E aí a partir daí vem só crescendo, né? Você acha então, obviamente, isso tem crescido, deu uma paradinha, mas depois que um cara lá acabou inventando www. Alguma coisa, então deu acesso à informação e também a que todas as pessoas pudessem falar o que pensam, que foi a internet. Então a partir daí então, esse assunto parece que voltou com uma força muito grande. Não basicamente aqui no Brasil, não, porque o que tudo indica, essas coisas já têm sido discutidas, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Sérgio, o que você perguntaria, então, para esclarecer quem está assistindo Fatos em Foco, para clarear, que história é essa? As contradições, por exemplo, de quem pensa que a Terra é plana, enfim, dessas pessoas que estão falando na internet a respeito disso, com muito sucesso, por sinal. Assim, a gente consegue facilmente, né, mostrar que não é. Coisas assim que a gente faz aqui sem ter muita tecnologia, sem precisar de nada, né? A própria questão do fuso horário, né? Como que o horário varia? Como que agora aqui é de dia, e se eu ligar lá no Japão, na Austrália, eu vou falar com um amigo meu lá que está de noite, entendeu? Isso aí eles não conseguem explicar. As estações do ano, que é provado que é por conta da inclinação da Terra. A estação do ano não existe pelo fato da Terra estar perto ou longe do Sol. É pelo fato da Terra ter o eixo inclinado. Como que eu vou pegar uma Terra plana, né, que é um disco que eles falam, e como que eu vou inclinar aquilo para gerar as estações do ano? Outra coisa, né, distância do Sol, distância da Lua. Né? Existe uma frase na Bíblia lá que fala, né, que Deus colocou luminares, né? Tanto que os terraplanistas chamam a Lua e o Sol de luminares. Por conta do quê? Dessa citação bíblica, né? E aí ele fala que foi o sol, os luminares que iam dividir o dia da noite e tudo mais, tem toda essa citação na Bíblia. Então tem coisas assim muito fáceis da gente ver, né? Esse lance da máquina que eu te falei, qualquer um pode fazer, entendeu? Você liga a máquina ali, deixa 20 minutinhos ela ligada, você vai ver as estrelas girando, entendeu? Então, só isso aí já ia mostrar e já ia ficar fácil de provar que não é plano, porque se eu considerar um modelo, igual você falou, né, um modelo de terra plana, isso aí não aconteceria de jeito nenhum, entendeu? Então... E a questão do navio, do famoso mastro do navio, essa coisa antiga, como é que é? Conta pra gente. Isso aí pode ser considerado uma das primeiras, né, vamos dizer assim, verificações de que... Óbvio que não, né? Porque há aproximadamente uns 2.000 anos atrás, né, o Eratóstenes já tinha provado que a Terra não era plana com as varetinhas. Né? Colocou as varetinhas ali em 2 cidades do Egito, no mesmo dia viu que a sombra era diferente. Tanto que no Brasil hoje a gente tem um projeto que chama Projeto Eratóstenes, que é feita essa medição no Brasil todo, em várias escolas de 2º grau e tudo mais. É um negócio bem interessante, bem legal mesmo, que você vê a criança experimentando aquilo. Depois, né, com as grandes navegações, vinha o grande medo, né? Eu vou sair, pegar meu barco aqui, vou sair navegando aqui, e aí? Eu vou cair do mundo? Como que eu vou fazer? E ninguém nunca caiu, né? Eles continuaram, e quem estava na praia via que aos poucos o barco ia sumindo, né? Então, foi uma outra constatação. Então, você pegar lá o próprio Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, né, esses grandes navegadores da época, eles tiveram muita importância até em provar que a Terra não era plana. Ô Sérgio, você falou do navio, que você percebe que tem uma circunferência porque ele vai sumindo conforme você olha lá para o horizonte, ele está indo embora e vai baixando, digamos assim. A pergunta que eles fazem é a seguinte, você sabe até qual é. Poxa, se eu consigo olhar na minha frente e o barco, porque é uma curva, a Terra faz uma curva, ele some, por que eu não consigo ver a linha do horizonte, que é muito mais extensa no sentido horizontal, essa linha não se curva? É o famoso experimento da régua, né? Que coloca a régua assim na beira, qualquer um pode fazer. Você chega na beira da praia, coloca uma régua assim, você vai ver que o horizonte está ali, né? A questão aí é de relação de distância mesmo, né? Isso é uma coisa que a gente está olhando aqui, né? Outra coisa eu estou olhando para frente. Então, mas se eu ver um navio andando aqui para o lado, você vai ver ele desaparecer, tá?
A questão é toda uma relação do nosso tamanho com o tanto que você consegue observar. Se você subir, se você pegar um voo, né, pegar um avião qualquer, que voa aí, sei lá, 10 mil metros, né, de altura, mais ou menos, você não vê a curvatura da Terra, você não vai ver, porque você ainda está baixo ainda para poder perceber essa curvatura, porque a Terra ela é muito grande, muito grande. Então a curvatura da Terra, você percebe ela a partir aí de uns 30 quilômetros de altura. Embora existam pilotos de MiG-29, MiG-29 é aquele caça russo, né, que ele tem momentos e tem até lugar que você pode pagar para fazer essa experiência, voar no MiG-29. Ele sobe na vertical e existem pilotos de MiG-29 que já relataram a curvatura da Terra. Então, existe toda essa questão, né? Mas o experimento da régua, você chega ali, você coloca, tá planinho mesmo, porque aqui nessa relação, né, você não vê, mas nessa aqui você vai ver tranquilamente. Você falou do MiG-29, você do Fatos em Foco está acompanhando, vou fazer até a propaganda, depois eu quero uma viagem dessa que até ontem estava R$70 mil, que é da agência do Marcos Pontes lá. Exato. Não sei se é esse preço, viu, astronauta Marcos Pontes, mas se você tiver R$70 mil, você paga lá que você vai ver a bordo do MiG-29, não é, Sérgio? O próprio sócio do Marcos Pontes, o Marcos Palhares, mandar um abraço para ele já voou no MiG-29, ele já fez esse voo de MiG-29, que é um voo preparativo para ser astronauta, por conta das experiências, das coisas que você experimenta, né, ao voar de MiG-29, falta de ar, todas essas coisas. Ele já fez esse voo e ele relata a curvatura da Terra. Então, e é isso aí, você pode pagar, você vai lá, paga, você vai ver a curvatura da Terra tranquilamente. E a tal da famosa olho de peixe, a câmera olho de peixe que eles tanto falam? Não, é que é a câmera da máquina filmadora que faz essa curva. Isso é uma outra coisa interessante falar, né? Eles falam o seguinte, não vale foto da Estação Espacial Internacional, porque os astronautas tiram uma foto da Terra com uma lente olho de peixe. Na Estação Espacial Internacional não tem lente olho de peixe. Para tirar aquela foto que eles tiram com ou teleobjetivos, ou lentes que são muito poderosas, né? Lentes aí de 1.200, 2.000 milímetros, que não tem como ser olho de peixe, ou lentes com uma grande angular, que a gente fala, 24 milímetros, 50 milímetros, para pegar a Terra como um todo. Como que você percebe uma foto em olho de peixe? Se a foto fosse tirada em olho de peixe, não ia ser só a Terra que ia estar deformada. Toda a cena ia estar deformada. Existem fotos em olho de peixe que os astronautas usavam antigamente uma câmera no capacete, que era olho de peixe, e você vê que é tudo deformado. Então, como que é só a Terra que aparece redonda? Como que as estruturas da estação espacial que aparecem na imagem, elas estão retinha, bonitinha e não tão curvadas? Então, e outra coisa, lente olho de peixe, para quem entende fotografia, sabe que é uma das lentes mais caras que existem, entendeu? Muita gente fala, a GoPro é uma olho de peixe. A GoPro não é uma olho de peixe, ela é considerada uma grande angular. Olho de peixe, nós estamos aqui no planetário, né? O pessoal de observatório tem lente olho de peixe, porque é uma lente que a gente chama all sky, que ela vê o céu como um todo. Isso aí é importante para ver onde estão as nuvens e tudo mais, para poder fazer observação. Mas na estação espacial não tem. Tanto que tem astronautas que descrevem todas as lentes que eles usam na estação espacial e ele nunca descreveu uma olho de peixe. Mas voltando ao que eu falei no começo, não vale você falar isso. Porque se você fala isso, eles falam que, mas isso aí é a NASA. A NASA está escondendo de você a lente. O cara ali na hora de falar, ele pegou a lente e guardou. Entendeu? Mas não é porque a foto estaria toda deformada, se fosse olho de peixe. Então, numa discussão dessa, Sérgio, conforme até os advogados gostam de falar, a condição de armas fica difícil, né? Você não tem armas iguais para poder dialogar com um terraplanista, porque é difícil você conviver com uma pessoa que diz, não, mas isso é mentira, e as armas não são iguais, né? É mais ou menos isso, né? Tanto o modelo do globo, quanto esse que eles dizem modelo da Terra plana, tem que ter subsídios técnicos ou físicos. Você sabe melhor do que eu. Você é físico, não é isso? Eu sou geofísico, né? E aí que tem uma coisa. Então você começa uma discussão, né? Argumentando, né? Não, a foto olho de peixe não é assim, cara. Olha uma foto olho de peixe como que é. Não, mas a NASA foi ali e retocou. Tudo bem, vamos considerar que a NASA retocou. Então vamos lá, vamos partir. Eu até brinco com meus amigos. Não vamos refutar a Terra plana com astronomia. Vamos falar da Terra, porque a gente está falando de Terra. Me explica como. Eu trabalhei anos aqui no Observatório Sismológico do IAG da USP.
eu registrava todo dia sismos que aconteciam no Japão. Para uma onda que é gerada lá quando uma placa encosta na outra, para uma onda sair de lá, atravessar a Terra e vir parar aqui, dentro da Universidade de São Paulo, só acontece se a Terra for redonda, se a Terra for uma esfera. Numa Terra plana, você não tem essa propagação de onda sísmica, você não consegue. Você pode tentar resolver as equações de propagação de onda usando o modelo de Terra plana. Você não vai conseguir colocar uma estação sismológica num determinado lugar e ela registrar um sismo de outro. E ali não tem NASA, ali não tem ninguém. Eu registrava o sismo, calculava e falava, não, esse sismo aqui veio do Japão. E quando a gente triangula as estações, a gente sabe exatamente onde aconteceu o terremoto. Então, você não precisa partir para a astronomia. Você, com geofísica ou geologia, você já demonstra que a Terra é uma esfera. Movimento de placas tectônicas, subducção de placas, terremotos, tudo isso você já não cabe no modelo de Terra plana. Sérgio, quais seriam então outras perguntas, se é que você pode lembrar agora, que é bate-pronto também, mas você já tem acompanhado isso. Quais seriam as outras perguntas que você faria, por exemplo, para o pessoal que está estudando ou defende esse modelo de Terra plana? Então, outras coisas, né? O eclipse da Lua. Como explicar um eclipse da Lua num modelo da Terra plana? Porque o eclipse da Lua, como que é? O Sol ilumina a Terra está gerando uma sombra no espaço. Quando a Lua atravessa a sombra, tampou a Lua ali, está bonitinho e tal. Como que eu vou fazer isso se a Terra é um disco? Entendeu? Eu vou colocar ele assim, então é uma coisa que não tem muito como, né? Então explicar, por exemplo, o eclipse da Lua. O eclipse da Lua é um negócio que a gente não consegue explicar. Eu já falei, né, do fuso horário, estação do ano, algumas rotas de avião que eles fazem cálculos, porque eles têm um modelo e eles têm um mapa para a Terra plana. E se você pegar aquele mapa da Terra plana e traçar determinadas rotas, por exemplo, uma famosa Santiago-Sydney, na Terra plana, não bate com a rota que o avião faz na verdade. E isso aí a gente entra em sites que tem velocidade de avião, a gente tem fotos de pessoas que já viajaram nesse avião, e não cabe com o que eles mostram. Então, como explicar, por exemplo, determinadas rotas de avião que são feitas comercialmente? Vai falar que a Latam, que a Gol, que a Varig, que a United estão mentindo, fazem parte da conspiração, eles inventam aquela rota? Não tem como, né? A rota a gente sabe. Você pega um avião aqui em Santiago, vai para Sydney e você vai ver o que está acontecendo, né? Então, essas são algumas outras aí que podem ser feitas. Sérgio, a grande sacada disso tudo, inclusive eu estava conversando até com o Fernando que é o diretor aqui dos planetários daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, e ele me levantou uma questão importantíssima. Ele me disse que os cientistas ficaram muito tempo dentro das quatro paredes e não viram o crescimento aí fora e as informações que estavam correndo. O que você acha dessa visão, desse pensamento? Isso aí é um negócio, concordo 1.000.000%, e não só eu concordo. Há 2-3 meses atrás teve a reunião da SAB, né, Sociedade Astronômica Brasileira, que foi até aqui na Universidade de São Paulo. Eu participei, eu tive lá numa mesa redonda com o Tiago, que é um dos caras, um astrônomo, com o Gustavo Rojas, que é outro astrônomo, e eles falaram exatamente isso, entendeu? Tanto que a própria Sociedade Astronômica Brasileira agora, ela está começando a ter um setor ali de comunicação, para fazer com que o cientista saia ali daquele mundo dele e veja o que está acontecendo, porque eles ficaram ali e na hora que eles viram a água chegou no umbigo, né? E aí agora a reação tem que ser meio de emergencial. Então a SAB já notou isso, Sociedade Astronômica Brasileira, e eles já estão com o departamento de comunicação, estão lançando press release, eles querem fazer uma aproximação maior para tentar combater. A gente não quer combater uma coisa que é importante, as pessoas, entendeu? Porque a pessoa pode acreditar no que ela quiser, ter a crença que ela quer. O que a gente não pode é deixar a desinformação tomar conta de tudo. Então a gente tenta combater a desinformação, mostrar, ó, isso aqui não é assim, porque a ciência, há 2-3 mil anos, vem mostrando que não é. Então é isso que a gente quer, que é a ideia. Então isso aí realmente é verdade, o cientista ele fica muito ali no mundo dele, né? O pessoal até brinca, eu sou da universidade, fui da universidade há muitos anos, então posso falar. A gente chama de Torre de Marfim, existe até a teoria da Torre de Marfim.
O cientista fica ali guardado e na hora que ele põe a cabeça para fora, aí ele viu que o mundo já acabou, né? Já destruiu, acabou o mundo, né? Então, mas a Sociedade Astronômica Brasileira já percebeu isso e já está tomando aí as ações aí. Seria aquela analogia, aquela brincadeira que a gente faz, que a criança faz também, né? Papai, por que eu não posso fazer isso? Por que não? É mais ou menos assim, por que não na resposta. Então, durante muito tempo, você mesmo falou, a comunidade científica ficou falando assim, porque é assim, pronto e acabou, não é? Agora, você tem um trabalho, e necessariamente, eu já assisti, já vi, né, por conta disso que você está aqui, que você tem falado a respeito dessas coisas também, que é a tua internet, o teu site e também o YouTube, né, o canal na rede mundial de vídeos do YouTube, né? Conta um pouquinho como é que começou o Space Today. Isso, eu tenho há muito tempo, eu gosto de astronomia desde que o cometa Halley passou, né, em 1985, 86, né? Eu acho que ali tem uma geração, formou uma geração de astrônomos, tanto profissional como amador. Muita gente do nosso convívio aí nasceu nessa época, né? Gostar de astronomia. E depois eu vim mais para a parte de divulgação, né? Eu entrei para fazer geofísica, na verdade, para fazer astronomia. Só que aí, como eu gostava de observar, e quando eu cheguei na faculdade não tinha nada daquilo, eu me desencantei. Óbvio que era a minha cabeça quando eu tinha 18 anos, né? Hoje eu sei que tem que ser assim mesmo. Mas aí eu criei um blog, né, que chama spacetoday.com.br, onde eu divulgo ali notícias de astronomia, astrofísica, astronáutica e tal. E depois eu criei o meu canal, que é youtube.com/spacetoday, onde eu posto vídeos ali diários, né, falando de notícias que são divulgadas de astronomia. Faço lançamento de foguete, a gente transmite ao vivo. Então pega as transmissões, retransmite, né, lançamentos que são feitos, chegada de astronautas na estação espacial, então, e criou-se assim uma comunidade, né? Então tem vários canais envolvidos, tem uma boa quantidade de pessoas aí envolvidas nesse trabalho. Então quem quiser entrar em contato, assistir os vídeos, aprender um pouco mais, inclusive sobre essa discussão terra plana, porque ele fala também lá, tem alguma coisa que você fala, como é que é o endereço? youtube.com/spacetoday, você encontra lá, ou spacetoday.com.br também, o site, qualquer um dos dois leva ao mesmo lugar. Lá tem vídeo tem muito mais vídeo, óbvio, de astronomia, mas tem vídeos também de terra plana. Pode entrar lá, tem até um vídeo interessante da época do Neil deGrasse Tyson, grande Neil deGrasse Tyson, que ele começou a confrontar os caras de terra plana. Hoje ele já até meio parou com isso, mas teve uma época que ele confrontava muito. Tem vídeo lá no canal também sobre isso. Sérgio, tem alguma coisa que eu não perguntei e para a gente, de repente, puxa, você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Algo que eu não perguntei e que faltou? Não, acho que tá tudo aí, deu um apanhado geral, né? O mais importante que eu falo, eu até brinco nas minhas lives, né? Antes de eu começar, a gente tem um negócio chamado disclaimer, né? Então tem ali várias coisas. A principal de todos que eu falo é o seguinte: não acredite em tudo que você lê por aí. Não acredite. Então, você lê uma matéria, você acha que um título está meio sensacionalista, tenta ir atrás daquela informação, da origem dela. Então, por exemplo, com certeza, se alguém escreveu alguma coisa de astronomia hoje, ou está publicado numa Nature, ou numa Science, ou em algum jornal, uma revista, né, específica de astronomia. Então vai lá, se é de geologia também, ou está na Nature, ou está na Science, então vai atrás da notícia verdadeira. Porque aí você vai ficar longe da desinformação. A grande luta nossa é contra a desinformação. E não é só na astronomia, não. Em tudo. Em tudo. Então, o principal recado eu acho que é esse. Não acredite em tudo que você leia, que você veja. Tente ir atrás, questione a pessoa, entendeu? Tente ir atrás da informação correta e da fonte de onde foi tirado aquilo.